Olha, reclamar de falta de espaço para sentar era algo que o torcedor não podia fazer nesse Cabofriense versus Fluminense. O Flu, já classificado para as semifinais da Taça Rio, com um time quase todo reserva. O único titular era o zagueiro Renato Chaves. E pouco mais de 800 pessoas no estádio do Boa Vista, em Bacaxá. Não pode jogar num calor desse, numa grama alta dessa, quer dizer, o jogo fica feio. Aí querem torcedor no estádio. Como? Você, em vez de ver grandes jogos, fica vendo um jogo como esse aí, um campo que não tu pode fazer tudo nesse campo aí, menos jogar futebol. Na era das arenas padrão FIFA, uma volta àqueles tempos menos conectados com o mundo digital. E o 0-0 não saiu daquele placar no primeiro tempo. E não foi por falta de tentativa dos dois times. Mas na segunda etapa, o Leandro Barbosa entraria em ação para mudar o placar. Se não é ele, meu amigo, o negócio não sai do 0-0. Não sai mesmo. Porque ele é o único autorizado a subir naquela grade e fazer o trabalho de garoto do placar, sem escada. Só apoiar primeiro o pé, depois o outro. Aí já tá lá em cima. E aí tem que ser pela grade mesmo. É. Leandro Barbosa. Gandula de fora e o placar. Quando o Robinho entrou na área e foi derrubado, o Leandro ainda era gandula de fora. Opa, é pênalti! Aí o Douglas cobrou o pênalti, fez 1-0 Fluminense e o Leandro virou o garoto do placar. É só pegar e trepar e trocar. Falta para Cabofriense e a defesa tirou da área. Mas a bola voltou no chute de primeira do Bersan e desvio de letra do Lucas Cunha para empatar a partida. E para dar mais trabalho para o Leandro com seu penteado estilo Anderson Varejão. Ou no Ilharão. É perigoso quando chega lá em cima? Dá um medinho, mas já tô acostumado já. Os gols deram um novo ânimo à partida. Explode na trave, voltou no rebote! Mas o que fez o jogo esquentar mesmo no fim foi um lance que aconteceu longe de Bacaxá. No estádio Newton Santos, o Botafogo havia empatado com o Vasco. A partir daquele momento, se a Cabofriense marcasse, passaria a ter a classificação. Que defesaça do Rodolfo! Era o Fluminense se defendendo de um lado. Sobrou ao Levi. Isolou. E o Leandro torcendo junto por ele. Tá torcendo para ter mais gol? Tá bom já, né? No Newton Santos, o Vasco acabaria fazendo o terceiro, liquidando de vez com as chances da Cabofriense. E para o menino do placar, só restou um trabalho mais fácil: fechar o portão. Era fim de jogo em Bacaxá, 1-1. Frustrado, confesso isso, a gente, pela qualidade, pelo futebol que a gente tem apresentado nessas partidas, eu imagino que a nossa equipe merecia algo melhor. O Fluminense, com a vantagem do empate, encara o Flamengo na quinta-feira em um dos jogos das semifinais da Taça Rio. A partida vai ser disputada no estádio Newton Santos, com placar eletrônico. Agora é preparar o pessoal, está mais que preparado, já teve Fla-Flu demais. Tem tido nos últimos tempos aí muito sul-americano e tudo. E a dificuldade sempre é muito grande para os dois lados. O Globo Esporte de volta faz o seguinte, pega a sua agenda verde e amarela aí, anotações importantes, amistosos confirmados da seleção brasileira. CBF já confirmou mais 2 jogos antes da Copa do Mundo. Tem Croácia, dia 3 de junho, e depois a Áustria, no dia 10 de junho, bem pertinho da Copa, né? Mas antes desses tem jogo contra a Rússia e contra a Alemanha também. Primeiro já é contra a Rússia agora, sexta-feira, e o Mauro Naves está acompanhando lá em Moscou tudinho. A seleção em Moscou, Rússia. Por enquanto é só um amistoso. As partidas contra a Rússia no dia 23 e contra a Alemanha em Berlim, dia 27, vão ajudar o técnico na definição dos 23 nomes que virão para a Copa do Mundo. Entre os que serão observados está o atacante William José, da Real Sociedad da Espanha. A convocação dele foi vista por muita gente como uma das maiores surpresas da lista. Ele, no entanto, acredita que fez por onde ser lembrado. Estou numa fase muito boa, fazendo muitos gols e espero dar meu máximo aqui para conseguir uma vaga. Outro que está tendo a primeira oportunidade com Tite é o goleiro Neto do Valência. Meu objetivo é poder desempenhar o que eu venho desempenhando no Valência aqui na seleção.
Além de fazer testes com alguns jogadores, Tite terá a oportunidade de testar a seleção sem Neymar, que está se recuperando de uma cirurgia no pé. Espera-se que o técnico possa se sair tão bem quanto o Paris Saint-Germain, o clube dele na França. Favoritíssimo ao título francês, o PSG venceu mais uma ontem e de virada. Com gols do argentino Di Maria, que passou bonito pelo brasileiro Dante antes de marcar, e outro de cabeça feito por Daniel Alves, o time de Neymar venceu Nice por 2-1 e segue líder absoluto do campeonato francês. Sem Neymar por aqui, Tite deverá optar por Douglas Costa ou Tyson, que não foram a campo hoje, para atuar pelo lado esquerdo da seleção. Mas no primeiro trabalho em Moscou ainda não houve nenhuma dica. O treino da tarde foi realizado no CT do Spartak, bem ao lado do estádio, onde o Brasil vai enfrentar a Sérvia no dia 27 de junho, no último jogo da fase de grupos da Copa. O trabalho foi feito só numa parte do único campo que, nesta época do ano, está aquecido o suficiente para ser utilizado. Os outros estão completamente cobertos de neve. Fala agora de semifinais da Taça Rio, vamos ter Vasco e Botafogo na quarta-feira, Fla-Flu na quinta. O Flamengo ontem goleou a Portuguesa em Cariacica, no Espírito Santo. O Flamengo entrou em campo de luto pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes com uma faixa pelo fim da violência. No começo do jogo, a Portuguesa teve um pênalti a seu favor. Felipe cruzou, a bola bateu no cotovelo do Rodinei e o árbitro Rodrigo Carvalhares de Miranda marcou. Está marcado o pênalti! O pênalti foi bem marcado. Toca no cotovelo, não tem o que reclamar. Dentro das normas e determinações atuais, é penalidade máxima. Thiago Amaral foi para a cobrança. Defendeu o Diego Alves! O catador de pênaltis está presente! Tem que assumir a responsabilidade, né? Infelizmente, não consegui botar a bola para dentro, eu tentei de bater no meio, mas a bola tinha que ter saído do chão. Os goleiros estão ali para isso. Não gosto de dar mérito à defesa. É lógico que a gente tem que tentar sempre ajudar da melhor maneira. A gente sofreu ali no comecinho um pouco. Apesar da modéstia, o Diego Alves estava atento no jogo, fez boas defesas no primeiro tempo. O gol do Flamengo saiu em jogadinha bem trabalhada. Passe de peito do Everton, toque do Henrique Dourado e finalização do Everton Ribeiro. Enfim, sai o gol de Everton Ribeiro. Primeiro dele no ano, hein? E homenagem ao filho Augusto, que ainda vai nascer. Dá mais confiança, né? A gente procura ajudar ali na marcação e chegar no ataque. E hoje fui feliz de poder fazer o gol. No segundo tempo, o Everton finalizou de cabeça e a bola bateu no braço do Adriano. Pênalti para o Flamengo. É pênalti, o critério é o mesmo. Valeu para um lado, valeu para o outro. A penalidade máxima foi bem marcada. Com Henrique Dourado em campo, quem bate pênalti? Dourado, pé esquerdo, gol! Nas últimas 14 cobranças de pênalti, Dourado converteu todas. Aí o Everton saiu para a entrada do Giovani. E por causa dele, vamos falar do assunto conselhos de mãe. Sabe quando você vai sair de casa, o céu tá limpinho, mas aí a sua mãe diz: meu filho, leva o guarda-chuva, porque vai chover. Pela lei universal nos conselhos de mãe, é bem provável que isso aconteça. Pois é, mas em Cariacica o conselho foi outro. Antes de sair de casa, o Geovânio ouviu. Minha mãe, antes do jogo, falou: filho, chuta mais pro gol que eu tenho certeza que você vai fazer o gol. O céu continuou azulzinho e não choveu, mas o Geovânio chutou pro gol e fez o terceiro do Flamengo. Geovânio, número 23! E como o Geovânio é um menino muito obediente, continuou escutando os conselhos da mãe. Filho, chuta mais pro gol que eu tenho certeza que você vai fazer o gol. Aí o Geovânio de novo trouxe pra perna esquerda, claro, gol, vai bater bonito! Gol!
escutei o conselho dela e podia acertar um belo chute ali e fazer o segundo gol. 4-0 Flamengo e vai ter Fla-Flu na semifinal da Taça Rio. Vamos lá, vamos com tudo, né? A gente já teve um jogo no começo do campeonato onde eles ganharam e a gente teve mais ou menos o time poupado e agora a gente tem a oportunidade de reencontrar outra vez. Hoje de manhã a CBF sorteou os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Ponte Preta e Náutico, Atlético Paranaense e São Paulo, Avaí e Goiás, Inter e Vitória, Ferroviário e Atlético Mineiro. O Vasco venceu o Botafogo num jogo movimentado e teve uma entrada feia demais do Rildo no João Paulo do Botafogo. É uma imagem forte, a gente vai mostrar agora na reportagem. O João Paulo passou por uma cirurgia ontem à noite para reconstruir os ossos fraturados da perna. A previsão é que ele volte aos treinos daqui a, no mínimo, 4 meses. Apesar desse lance horroroso, o jogo teve muitas mensagens positivas. Olha só. Não ao racismo. Pedem às crianças enquanto se preparam para acompanhar os ídolos até o gramado. A Marininha é vascaína, a Luísa e a Beatriz são botafoguenses e estão acostumadas a entrar em campo com os jogadores. Já a Marininha vai ser a primeira vez. Por isso que as duas vão dar conselhos para quem elas acabaram de conhecer. No futebol, é sempre tempo de se fazer novas amizades. E quando você for sair do campo, você não pode correr, porque tá animada, porque aquela escada pode machucar bastante. Tem umas pessoas que correm bastante e podem até te jogar no chão. A experiente Beatriz, de 7 anos, deu um último e principal conselho. Quando começa o jogo, a gente fica contra, mas aí a gente vai continuar sendo amiga sua. Mas aí os jogadores que vão ficar contra. Encantada. Melhor coisa do mundo. Marina, de 5 aninhos, subiu as escadas agarrada no punho do goleiro do Vasco, Martim Silva. Triunfal a entrada em campo e a profecia. Eu sentindo que o Vasco vai ganhar. Previsão também por escrito no Newton Santos, com pouco mais de 12 mil presentes. O cartaz anunciava: João Paulo, esse dá o sangue.